Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi essa palavra que ficou falando ao meu coração neste dia. Paulo, ele, no versículo 1 e 2, diz assim, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 14 anos depois de Paulo ter aquele encontro com o Senhor a caminho de Damasco, o apóstolo Paulo ele vai a Jerusalém para se encontrar com os demais apóstolos. É interessante que Paulo ele fala algumas coisas que me chocam até nesse texto aqui. E aí eu fiz uma busca um pouquinho mais precisa a respeito da vida de Paulo, e eu quero trazer aqui algumas coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é Cristo vive em mim. E é essa convicção que nós precisamos ter. Essa convicção de Paulo, ele disse logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem essa convicção que Cristo vive em você? Se você tiver essa convicção que Cristo vive em você, as tuas atitudes serão moderadas. Porque Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você, Ele sabe de tudo o que você faz. Cristo vivendo em você, Ele te ajuda em tudo o que você faz. Então, as nossas atitudes, quando nós temos essa consciência, elas são moderadas. Elas são assistidas por Deus. E nós precisamos ter essa convicção, assim como eu tenho. Eu tenho essa convicção de Paulo. Cristo vive em mim. Eu tenho essa convicção. Este texto, ele mostra que a salvação, ela é somente pela fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras. Então, também esse texto ele destaca a importância de conhecermos o Evangelho de Cristo para que nós possamos viver de acordo com os seus ensinamentos. E esta é a convicção de que Paulo tinha, por isso que ele diz, Cristo vive em mim. Ele conheceu o Evangelho. 14 anos depois, ele teve um período de maturidade, de experiências com Deus, para chegar a este ponto e dizer, Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Paulo foi para Jerusalém com muitas experiências com Deus. E é interessante que no versículo 2 diz assim que subi em obediência a uma revelação. Revelação. Aquele Paulo que perseguia a igreja de Cristo, agora ele está crendo na revelação dada pelo Cristo. Isso me chamou a atenção. As experiências que Paulo teve, o tornou um verdadeiro crente e um verdadeiro pregador do Evangelho. Porque ele teve experiências verdadeiras. Ele teve experiência com o Cristo. E lá atrás, no Atos capítulo 3, quando o Senhor fala com ele, ele não sabia quem falava. Então Paulo ele saiu de uma situação onde ele não sabia quem falava com ele, para revelar aos gentios aquele com quem ele falou. E no Atos capítulo 3, diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegues? E a resposta dele: quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem falava com ele. Deste momento em diante, ele foi tendo experiências com Deus, experiência com Cristo. E quando ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, a partir deste momento a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. E foram essas experiências que Paulo estava subindo, então com essas experiências ele estava subindo de volta a Jerusalém. E isso me levou a pensar, como anda a nossa caminhada com Cristo? Nós estamos tendo experiências verdadeiras com Cristo? Nós estamos ouvindo a voz de Cristo falar conosco? E eu te pergunto, quando foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Quando foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? A nossa caminhada com Cristo, ela não pode ser apenas do que os outros falam para nós, do que o pastor fala para nós. A nossa caminhada com Deus deve ser das nossas experiências com Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, nós precisamos ter experiências com Deus para que a nossa caminhada, ela não seja vã, que não seja apenas uma caminhada religiosa. E nos nossos dias nós estamos vendo muitos movimentos apenas gospel. Não é um movimento com a experiência de quem fala com Deus. É uma experiência meramente religiosa. Nós falamos dias atrás, né, daquela experiência ali do bezerro de ouro. O Moisés estava lá no monte e o povo fez um bezerro de ouro e se alegrava com o bezerro de ouro e fazia festa para aquele bezerro de ouro. Sabe por quê? Eles mesmos não tinham experiência com Deus. Moisés tinha experiência com Deus, eles não. Então olha o perigo que corre aquele que não tem uma experiência com Deus, que conhece Deus apenas de ouvir falar. E como nós temos experiência com Deus, nos aprofundando no estudo da palavra. E eu instruo aqueles que vão estudar a Bíblia, que comece o texto em sequência, de preferência no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. E comece no capítulo 1 e vá até o último, para que compreenda melhor o que está escrito. Porque quando nós passeamos daqui para lá, de lá para cá, nós não entendemos direito a história ou o que está acontecendo. Então nós precisamos nos aprofundar no estudo da palavra. Nós precisamos nos aprofundar na oração. Nós precisamos orar mais. Nós estamos orando pouco. E nessa semana, pastor ouviu uma pesquisa de que, ao orarmos, os primeiros 30 minutos é só para nós nos desligarmos das coisas cotidianas. Nós só vamos ter uma experiência com Deus a partir dos 30 minutos. Então, eu entendo como era a oração no passado. Meus pais, eu lembro, eu era criança pequena, mas eles se reuniam todos os dias, no meio de um mato que tinha perto de casa, e lá era o local de oração deles. Era 3 famílias. Eles se reuniam ali todos os dias, trabalhavam na roça, no pesado, 5 da manhã, estavam levantando para ir trabalhar. Mas todos os dias eles se reuniam lá, e eles não saíam de lá com menos de 2, 3 horas de oração. Porque com 30 minutos é o tempo que a gente está apenas nos desligando do nosso cotidiano. Ainda mais nos nossos dias, que a nossa mente é assim, né? Então nós precisamos nos aprofundar na oração. Nós precisamos nos aprofundar para ter mais experiência com Deus no jejum.
E eu falo para vocês, até um tempo atrás, eu costumava jejuar apenas um dia. E jejuei muitos anos, apenas um dia. Até que uma vez eu fiz um propósito de jejuar mais. Jejuei 3 dias. E foi muito melhor do que jejuar um. Mas daí eu fiz o propósito e fui até 5 dias. E vou falar para vocês. O melhor do jejum é a partir do 3º dia. A partir do 3º dia, parece que a gente fica mais sensível às coisas de Deus, ao toque de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus. A gente, ao assistir qualquer coisa que tenha um videozinho, às vezes que a gente ou assiste aqui no celular, aquilo toca. Então, é diferente, nós precisamos nos aprofundar mais, porque nós estamos muito rasinho, tanto na oração, quanto na palavra, quanto no jejum. Então nós precisamos buscar mais para ter mais experiência com Deus, assim como Paulo. Paulo, a partir desse momento aqui, quem é que fala, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a nossa caminhada de fé não pode ser uma eterna ignorância. E tem muitas pessoas que se consolam na ignorância. Ah, mas eu não sei muita coisa de Deus. Não. A nossa experiência com Deus deve ser pessoal, minha e dele. Então nós não podemos viver numa eterna ignorância. Quantas pessoas eu tenho trabalhado ultimamente, e eu vou falar para vocês mais especificamente da pandemia para cá. Eu tenho trabalhado um pouco diferente em relação aos novos convertidos. Então, assim que se converte, já vai para os devocionais, já vai para o estudo bíblico, tal. Para quê? Para que ele aprenda a caminhada correta. Porque aquele que aprendeu errado dificilmente vai pegar o certo. Sabe por quê? O errado é mais fácil. É mais cômodo. O certo é mais difícil. É mais difícil. Então nós precisamos nos aprofundar para que a gente não viva numa eterna ignorância. E se eu fosse te perguntar, me descreva a salvação em Cristo, o que você diria? Porque é a nossa esperança, a salvação em Cristo. O que você diria da tua salvação em Cristo? Que textos você usaria para defender a tua fé em Cristo? Como você diria para alguém que não conhece a Cristo, para você levá-lo ao conhecimento de Deus através de você? Como você começaria uma evangelização? Então nós estamos muito rasinhos nas nossas experiências com Deus. Está faltando busca, está faltando experiência, e nós estamos nos acostumando numa eterna ignorância. Ah, mas a vida é muito corrida, difícil, né? Difícil. Estudar a Bíblia, difícil, né? Eu abro a Bíblia e não entendo nada. Se continuar assim, nunca vai entender. Tem que começar. No início, lógico, a gente não vai entender muita coisa. Mas depois o Espírito Santo vai nos revelando. E a gente vai entendendo. Então nós não podemos viver numa eterna ignorância para justificar a nossa falta de experiências com Deus. Nós precisamos e devemos buscar o crescimento para que nós possamos chegar ao ponto de evangelizar as pessoas e citar as nossas próprias experiências como testemunho. Paulo também, ele foi a Jerusalém com muita autoridade da parte de Deus. E aonde a gente vê essa autoridade? Eu só vi o versículo 11. Olha o que diz. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Vocês acham que se Paulo não tivesse uma autoridade
na vida dele, dada por Deus, ele repreenderia Pedro, que foi chamado por Deus: vou fazer de você um pescador de homens. Vocês acham que se Paulo não tivesse uma autoridade dada por Deus, ele falaria, ele repreenderia a Pedro? Jamais. Porque a autoridade nos dá ousadia de falarmos aquilo que a gente não falaria comumente. Então Paulo ele subiu de volta com a autoridade dada por Deus. Então é importante que as experiências de Paulo lhes deram autoridade, porque ele teve experiência com Deus. Ele repreendeu Pedro, aquele que andou com Jesus. Eu sei que não deve ter sido fácil, como não seria fácil hoje. Mas quando nós somos chamados para viver para Deus, Ele nos capacita para enfrentar qualquer adversidade, qualquer situação, mesmo que seja repreender alguém que nós respeitamos. Paulo não foi desrespeitoso para com Pedro, ele foi pontual, ele repreendeu porque ele se tornou repreensível. E é importante a gente observar isso, não foi um desrespeito. Mas de onde vinha essa autoridade que Paulo subiu de volta para Jerusalém com tanta autoridade? De onde vinha? Aí a gente vai lá para Filipenses capítulo 4, versículo 12, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O testemunho de Paulo não foi só vitória, só vitória, só vitória. Não. Ele aprendeu, quer dizer, porque quando que a gente aprende? Quando a gente passa várias vezes pela mesma situação. Quando a gente passa várias vezes ou repete várias vezes a mesma coisa, então a gente aprende. E ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Romanos capítulo 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O versículo 31 diz assim: que diremos, pois, irmãos, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e antes que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não aprendeu só na vitória, ele aprendeu no sofrimento. Ele aprendeu que nada e nem sofrimento algum poderia separar ele de Cristo. Por quê? Porque ele teve experiências com Deus, porque ele ouviu Deus. E as nossas experiências, ninguém rouba de nós.
Nós precisamos começar a ter mais intimidade com Deus. Nós não podemos andar com Cristo somente quando tudo vai bem. Não pode, não deve ser assim. Nós também devemos buscar Cristo quando tudo vai mal. Nós devemos seguir e servir a Deus em qualquer situação, estando bem ou estando mal, tendo saúde ou enfermidade, estando momentos felizes ou momentos de tristezas. Nós precisamos buscar Deus sempre, porque as nossas experiências, elas precisam ser reais para com Deus, e somente assim nós então teremos autoridade para falar o nome de Cristo. Paulo foi para Jerusalém também com uma convicção tão grande no seu coração, de que nada o levaria a retroceder. E ele diz assim, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a convicção deste homem. Olha a convicção deste homem. Então, 14 anos depois, ele voltou com toda a convicção, porque ele tinha tido experiências, Deus tinha falado com ele, porque ele tinha padecido pelo nome de Cristo, e isso lhe deu autoridade no nome do Senhor. Então agora ele tem uma convicção: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que convicção nós temos para falar de Cristo? Que convicção nós temos para falar em nome de Cristo? Que convicção nós temos? Será que nós poderíamos dizer, Cristo vive em mim, não vivo mais eu? A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do 16 em diante, diz assim: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me considerarem, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Versículo 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado muitas vezes. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes açoitado mais severamente. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha o que este homem está dizendo. Este é o relato de vitória dele. Será que essa mensagem e esse testemunho tem aceitação no meio gospel de hoje? As pessoas
não têm mais experiência e não têm mais convicção, porque não vivem essas coisas. As pessoas hoje são ensinadas a só vitória, só prosperidade, mas não pagaram o preço pela salvação. Não pagaram o preço de viver uma vida casta diante do Senhor. As pessoas estão se entregando aos desejos da carne. As pessoas estão se entregando às coisas deste mundo e negando a fé. Dentro das igrejas, infelizmente. Porque o evangelho pregado hoje não é mais da cruz de Cristo, é da prosperidade. Não é pecado ser próspero, jamais. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então não é pecado ser próspero, mas não é este o evangelho de Cristo. A prosperidade é consequência de uma vida de fidelidade a Deus. Então nós precisamos voltar a ter experiências com Deus, para que nós venhamos a ter convicção. Olha o que Paulo está dizendo assim, olha, ele está se gloriando. Só que ele diz assim, bom, eu não sou menor do que esses que estão aí, esses outros discípulos, esses 11, eu não sou menor, não. E vou falar na minha loucura. Se eles são judeus, eu também sou. E aí, eu achei interessante que ele diz assim, se são de Cristo, daí ele diz, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Como assim? Se o Pedro era de Cristo, se o João, se o Tiago era de Cristo, ele diz, eu ainda mais, na minha loucura. Sabe por quê, gente? Porque ele tinha convicção que a entrega dele era total. A nossa entrega não deve ser baseada na vida do outro. A nossa entrega deve ser baseada na vida de Cristo. E nós estamos muitas vezes nos baseando na vida do outro. Entregue-se a Cristo da maneira de Cristo. Não como está sendo dito hoje. Se entregue a Cristo da maneira de Cristo, para que um dia também você possa dizer, bom, se o pastor Isaías é de Cristo, eu ainda mais. Porque eu pago o preço de viver uma vida casta diante do Senhor. Irmãos, olha que palavras. Ele acaba dizendo, na minha loucura eu falo isso. Que loucura. Que loucura é essa? Hoje a loucura é outra. Se afastando dos princípios da palavra de Deus. Eles não dizem mais uma loucura dessa. Se o pastor eu ainda mais. Se aquele fulano eu ainda mais. Não é mais essa loucura. A loucura é se afastar dos caminhos do Senhor, porque não tem convicção mais nem da salvação. E tem muitos que, se perguntássemos hoje, e se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Sabe o que as pessoas diriam? Não sei. Isso eu não sei. Outros vão dizer, eu acho que não, eu acho que não. Espera um pouquinho mais, Senhor. Sendo que nós deveríamos dizer, e eu digo isso, Senhor, volte agora. Eu por mim, o Senhor volta agora. Eu quero ir agora. Então nós precisamos ter convicção da nossa fé, da nossa caminhada com Cristo, para poder dizer, eu não sou mais que vivo, Senhor, é Cristo que vive em mim. Mas para isso, nós precisamos tirar tempo do nosso dia para a palavra do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor, para orarmos a Deus, para jejuarmos ao Senhor. Nós precisamos viver assim para poder ter essa convicção. 14 anos depois, Paulo já era um crente maduro. Ele sabia quem ele era. E é por isso que ele fala essas coisas.
Nós não podemos nos abater com críticas, e eu estou falando isso no estudo de quinta-feira. Eu aprendi a lidar tanto com crítica quanto com elogio. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já fui muito criticado, mas eu também já fui muito elogiado. E eu aprendi a lidar com isso. Então eu não me deixo abater pelas críticas, mas também não sobe no meu coração os elogios, eu glorifico a Deus. Quando alguém me elogia, eu glorifico a Deus. E continuo na minha pequenez. Continua. Porque eu sei quem eu sou. Paulo sabia muito bem quem ele era. Nós precisamos saber da nossa identidade. Não podemos nos guiar pela palavra dos outros. Nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus. As palavras dos outros muitas vezes nos entristecem, mas não pode nos abater. Porque os falatórios, as dúvidas, os comentários maus sempre aconteceram. Não seria hoje que seria diferente. Então nós precisamos aprender. As nossas experiências devem servir de convicção para nos afirmarmos ainda mais no reino de Deus. O tempo que temos de vida deve ser para servir a Deus. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas o tempo que eu tiver, eu quero viver para servir a Deus. As experiências que temos na vida devem servir para o povo de Deus, para que o povo veja o meu testemunho, o seu testemunho, e se alegre, permaneça ainda firme, ou mais firme ainda. Não desperdice o seu tempo servindo a si mesmo. Sirva apenas a Deus. Tenha experiências com Deus, para que você possa ter essa convicção de Paulo, de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe.